Olá, segundo ano, boa tarde, tudo bem com vocês? A Pró Débora está morrendo de saudade de cada um, viu? Eu vim aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre o reino vegetal. Vamos lá? O reino vegetal é formado pelas plantas. Elas estão presentes em lugares e climas bem variáveis, nas florestas, nos jardins, nos lagos e em vários outros lugares. As plantas são muito importantes para a vida no planeta. A gente utiliza ela tanto na ornamentação para deixar o clima mais agradável, por exemplo, quem aí já viu a mamãe ou a vovó pegando um jarrinho de flores, colocando em cima da mesa, colocando no rack para ornamentar o lugar. Fica legal, fica tudo bem bonitinho, não é? Mas apesar de usar para isso, a gente também usa as plantas na nossa alimentação e na alimentação de várias espécies de animais. As plantas, assim como os animais, elas nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Como é que a plantinha faz para se reproduzir? Para se reproduzir, elas precisam da semente. Onde é que eu encontro a semente? Nas flores e nos frutos. Quando entram em contato com a terra, que elas germinam, dando assim origem a uma nova vida, a uma nova plantinha. Ou então por meio de muda, né? Que é um pedaço assim. Para fazer uma muda, eu tiro um pedacinho de um lugarzinho da planta, coloco num caqueirinho ou no solo e vou cuidando dela. E ali ela vai florescendo, vai crescendo. E é assim, nessas formas, que elas podem se reproduzir. Para viver, elas precisam de água, a gente precisa regar elas direitinho. Elas precisam de acesso à luz solar, elas precisam de espaço e elas precisam de terra apropriada. Eu não posso tentar plantar uma plantinha, um vegetal em qualquer solo, em qualquer terreno rochoso. Eu tenho que preparar, adubar, deixar direitinho ali a terra para poder receber ela. Existem muitas espécies de planta. Temos também os lugares diferentes que elas vivem. Por exemplo, o primeiro exemplo aí dessa imagem que a gente tem é de uma árvore. A árvore vive na terra. Quando a plantinha vive na terra, ela é chamada de planta terrestre. O segundo exemplo, a imagem do meio, nós podemos ver aí uma plantinha que vive na água. Quando as plantinhas vivem na água, elas são chamadas de plantas aquáticas. Na terceira imagem, nós estamos vendo uma planta que ela está suspensa no tronco de outro vegetal. Quando isso acontece, elas são chamadas de plantas aéreas. Elas podem viver em tronco de outros vegetais, elas podem viver também nas paredes e elas também podem viver em rochas. As plantas, elas são formadas por partes. Temos as folhas, temos o caule, temos as raízes, temos as flores e temos os frutos. Porém, nem sempre uma espécie de vegetal possui todas essas partes. A raiz é a parte da planta responsável por prendê-la no solo. É através da raiz que o vegetal retira a água e os sais minerais que ele precisa. E vocês sabiam também que existem raízes que servem de alimento, que estão presentes na nossa alimentação? Por exemplo, a batata doce, a cenoura, a macaxeira, a cebola, tudo isso aí que a Pró falou são raízes e estão presentes na nossa alimentação. Nós vamos ver agora também um pouquinho sobre o caule. O caule é quem sustenta as folhas, as flores e os frutos. O caule serve para transportar água, sais minerais e outros alimentos para as outras partes da planta. Tem caules grossos, tem caules finos, tem caules que o homem utiliza na fabricação de móveis para construir casas. Tem caules também presentes na nossa alimentação, vocês sabiam? Como é o caso da cana-de-açúcar. Nós vamos ver também um pouquinho sobre as folhas. As folhas produzem alimento da planta e também são responsáveis pela respiração, transpiração do vegetal.
Em geral, as folhas são verdes. Por que que a maioria das folhas são verdes? Por causa da presença de um pigmento que chamamos de clorofila. Algumas das flores também servem de alimento para o homem, como é o caso do alface, do repolho. Tem algumas também que a gente utiliza na fabricação dos medicamentos para fazer chá, como a erva cidreira, como o hortelã, o capim-santo. Tá vendo como as plantas são muito precisas na nossa vida, são muito importantes? Temos também as flores. As flores são tão bonitas, coloridas, cheirosas, não é mesmo? Mas as flores também são os órgãos reprodutores das plantas, que é nela que dá origem aos frutos e às sementes, que a Pró falou lá no começo do vídeo. Temos também os frutos. Os frutos são muito importantes, porque além de servir de alimento, de nos fornecerem muitas vitaminas para o nosso organismo, como por exemplo a laranja, não é? Quantas vitaminas nós encontramos na laranja? Quanto bem, né, elas fazem para a nossa saúde. Além de tudo isso, os frutos também servem para guardar as sementes que ficam no seu interior, né? Que a Pró falou que essas sementes servem para dar origem a outras plantas. Vocês sabiam que a planta ela faz o seu próprio alimento? É isso mesmo. Como é que elas fazem esse seu próprio alimento? Através de um processo chamado de fotossíntese. Para conseguir produzir seu alimento, elas precisam de algumas coisas. Elas necessitam de água, de gás carbônico e de luz solar. Como é que elas captam essa luz solar? Através da clorofila, né? Na folhinha dela. Tudo isso junto constitui o alimento da planta, um açúcar que é chamado de glicose. Ao mesmo tempo que a folhinha está lá, né, fazendo o processo de fotossíntese, ela também libera oxigênio pelas suas folhas. Então, nós podemos ver que a planta, né, que o reino vegetal, ele é muito importante para a vida na Terra, que ele constitui em muito a nossa alimentação, na alimentação de muitos animais. Espero que vocês tenham gostado, né, da nossa aula de hoje, desse nosso assunto de ciências. Vocês vão agora responder a atividade do livro, que é a página 36 e 37. Depois que fizer tudo direitinho, é só fotografar e mandar para mim, porque eu estou curiosa, ansiosa para ver tudo. Qualquer dúvida é só falar com a Pró, tá? Um beijo e até a próxima aula.